Audiolivro. Cristicismo. Filosofia cósmica do poder divino integralizado. Ordem Cristiceísta. Colégio Sacerdotal da Ordem de Melquisedeque. Mentor espiritual, Dom Adjan. Médium, Adilson Teixeira de Godoy. Livro de Mensagens. Volume 1. Parte 3. Página 43. Barreiras teológicas. A espiritualidade não encontra barreiras teológicas impostas por interpretações doutrinárias. A ideia divina que está ativa desde que as tribos africanas enterraram o seu primeiro guerreiro com honras de Deus tribal, ainda atuará em todos os seres que vivem sob um mesmo teto dentro do planeta. Nem Deus, nem seus enviados desistiram de lutar pela religiosidade e espiritualização de todos os seres. As noções básicas de fé e conhecimento conscientes foram trazidas por entidades espirituais de alto teor vibratório em corpos físicos renascidos para levar a cabo a missão superior que, entre outras atribuições, é a de integrar os seres e seus pensamentos às correntes cósmicas de expansão com atributos angélicos de amor, verdade e conhecimento. Página 45. Existe o privilégio divino? Deus não privilegia e também não pune ninguém, simplesmente corrige as frequências vibratórias de cada um. A doutrina cristiceísta respeita e louva a todas as religiões, pelo fato de difundirem o nome de Deus e a doutrina de Jesus, ajudando a humanidade a encontrar o caminho da luz. A fé de cada um é intocável e tudo que vem em nome de Deus, Jesus, patriarcas, santos e avatares é por nós abençoado, mas criticar não é igual a condenar ou julgar. Observar é um direito inerente à pessoa humana. A nossa observação possibilita a reflexão que cria condições para o reexame de pontos reflexivos. Os olhos físicos são a luz do corpo e do espírito e o pior cego é aquele que não quer ver. Esse é o objetivo de nossa proposta. Sentimos a necessidade de levar as criaturas de todos os níveis culturais à reflexão sobre a fé e a fidelidade divinas e a verdade espiritual. Crer com conhecimento é aumentar o grau de fé individual e coletiva. Ajudar com esclarecimento é dever de uma ordem espiritual, ou de qualquer movimento que se preze, seja ele reformador ou não. Nosso movimento não é reformador, é esclarecedor. Não pretendemos reformar e nem mudar a fé de ninguém, desejamos acrescentar informações que julgamos positivas e verdadeiras, agregando conhecimentos para dar uma base mais sólida de convicção espiritual às futuras gerações que clamam por um esclarecimento mais lógico e objetivo, para que a espiritualidade possa contribuir a fim de ajudar o ser humano a se posicionar com relação à justiça divina e à sua participação na sociedade, que decidiu criar para viver. Por essa razão, pregamos o amor divino, a fé, conhecimento e a reencarnação. Acreditamos que a nossa mensagem cristiceísta abrirá as portas do conhecimento cósmico para todas as criaturas por meio de seus postulados meditativos, com propostas abrangentes de reflexão. Nosso desejo é o de agregar valores a essas vidas e aumentar as possibilidades de entendimento e crescimento interior. Todos, incluindo as entidades espirituais, precisam crescer, e crescem realmente quando conseguem repassar seus conhecimentos. Ficam felizes quando ensinam aquilo que acreditam serem verdades espirituais, encontrando médiuns que se dispõem a realizar essa tarefa. Tudo o que vem de Deus, volta para Ele, com força redobrada e individualizada. Jesus já explicou isso na parábola do semeador. Essa é a lei e por essa razão existem pessoas que se dedicam sinceramente à causa espiritual e são até muito bem recompensadas por isso. Muitos constroem fortunas para suas igrejas e ordens. Deus ajuda quem trabalha na vinha do Senhor, mas a responsabilidade pela destinação dos recursos amealhados é proporcional à fortuna manuseada. Cada um deve saber de si, e deve administrar o que fatura em nome de Deus com sabedoria. Ninguém deve julgar para não ser julgado, ensinou Jesus, mas cada um responderá pelos seus atos, sejam quais forem. Assim é a lei e assim ensinaram os profetas. Cumpre aos seres humanos seguir os ensinamentos. Quando Deus proibiu, em seus mandamentos, alguns pontos do comportamento humano, foi para alertar,
mas não impediu que o ser humano executasse a sua vontade. Cabe a cada uma das criaturas analisar e avaliar suas ações. Jesus perdoa, ajuda, livra do fogo do inferno, como até hoje ensinam os responsáveis pela difusão dos seus ensinamentos, mas não exime ninguém de responder pelas suas faltas, e para isso, existe a lei magnânima e evolutiva. Sua missão sacrificial teve o objetivo de purificar os seres humanos em vida física, que colocassem em prática suas lições, para que não precisassem mais renascer na carne. Quem conseguir está de parabéns, quem não conseguir, poderá tentar de novo em novas vidas, renascendo para cumprir a lei. Deus é bom e misericordioso e as oportunidades são muitas. Página 49. Auxilie o sistema crístico de expansão. É importante o ser humano estudar, meditar e procurar entender como funciona o sistema crístico de expansão, porque a alma e o espírito humanos são forças cocriativas atuantes dentro desse campo. Quando estão na matéria física, continuam trabalhando e energizando o sistema, de acordo com o grau de evolução espiritual de cada um. Essa visão espiritualista agrega os valores positivos, a fé espiritual contemplativa e a crença em Deus. Acrescenta a força vibracional na geração da energia individual de cada criatura, dando a certeza que sua atitude durante a vida encarnada tem um peso sem precedentes na constituição e condensação, nos campos energéticos que vão se sobrepondo às frequências vibratórias, aumentando a expansão do campo magnético, não só dos seres, mas de todo o sistema crístico que interage com o próprio sistema em sua expansão. A integração de grau do ser humano aumenta a pressão energética do campo vibracional, expandindo a força divina, e acrescentando ao processo crístico uma ação ectoplásmica de condensação, elevando o grau de integração e energização de todo o processo. Para que essa integração e energização de todo o processo aconteça plenamente, é importante que os campos vibracionais estejam alinhados e em sintonia cósmica com os preceitos divinos de verdade absoluta. Qualquer interpretação duvidosa e enganosa que haja dentro do processo de conhecimento interfere, interrompendo a expansão dessas frequências cósmicas, limitando o campo de ação da força divina, que circula por meio das frequências vibratórias, até os campos divinos de vibração superior. É muito importante para o sistema crístico de expansão uma alma purificada, transmitindo ao espírito todo o conhecimento adquirido, não só em uma encarnação terrestre, mas também em toda a sua vivência no campo espiritual. O Cristo cósmico precisa se manter em expansão. A sua contribuição é fundamental. Um ser humano infeliz, jogado em uma sarjeta, é uma perda energética sem precedentes para o sistema crístico de evolução, pois é um dínamo, gerador de força, sem nenhuma ação produtiva dentro do sistema. Se os seres humanos pudessem perceber, sairiam em busca de ajudar a conscientizar seres perdidos e solitários, e se juntariam ao trabalho solitário de alguns poucos abnegados conscientes para colocarem o potencial desses seres perdidos dentro do sistema, estimulando-os a agirem com todo o seu potencial energético, reintegrando-se e interagindo dentro dele. Infelizmente estamos longe disso. O pensamento energético expansionista ainda não chegou às massas. Somente uma minoria mais esclarecida pelo interesse e esforço próprio compreende essas situações. As religiões, em sua grande maioria, não entendem o sentido individual do valor energético de uma alma humana dentro do sistema. Com todo o respeito, lamentavelmente, não pensam assim. Pregam salvacionismo por intercessão, o que não está errado, mas não é só isso. Compreender o processo de ação divina, tendo uma visão geral do sistema, demanda esforço pessoal, pesquisa e interesse. É muito mais fácil se guiar por pregações e por sistemas organizados escolasticamente, implantados há séculos, do que por ação, convicção, força e ideal próprio. O prato pronto é sempre mais fácil em qualquer situação. O estudioso costuma ser solitário. É preciso muito esforço e coragem para seguir sua trilha, vivendo fora do pensamento comum, às vezes, muito mal administrado, até sem intenção, como também é muito difícil ser um materialista convicto. É preciso coragem para ser um ateu convicto e morrer acreditando que Deus não existe. Pouquíssimos conseguem,
pois na última hora, mesmo que não queiram, colocam ao lado dele um religioso para ministrar a extrema-unção. Com certeza é mais fácil viver com Deus do que sem Ele. Nossa ordem procurará ajudá-los a viver com Deus, repassando nossos pontos da doutrina, além do muito que já foi ensinado. Somos só mais uma fonte de informação. Nosso esforço é para iluminar as consciências, sem cobranças. Os espiritualistas ajudam a encontrar o caminho. Não impõem dogmas e não compram consciências, incutindo medo do julgamento final. Cada um deve saber de si, e tomar conta da sua vida. Quem quiser nos seguir como fonte de conhecimento poderá fazê-lo sem prejudicar sua fé, seja ela qual for proclamada pela sua família ou não. A única diferença é que estamos de acordo com o pensamento dos sacerdotes evolucionistas, orientais, e com a crença dos grandes teólogos da Igreja Apostólica Romana, Plotino, Orígenes, Clemente de Alexandria, e outros que seguiram a sua escola. Somos salvacionistas e integracionistas convictos. Você se salva pela fé e se integra pelo conhecimento. Página 53. Conscientização espiritual. A conscientização na atual fase social e espiritual do processo evolutivo se manifesta por meio da ação de pastores evangélicos e eclesiais, voltada para o perdão divino e pouco para o crescimento individual de cada criatura que vem indubitavelmente pelo interesse em estudar e pesquisar sobre o assunto. A vida material, para quase todo ser humano, com exceção de alguns bem aquinhoados, de berço ou empresários bem-sucedidos, está complicada. Nessas condições, orientar as pessoas para que dediquem parte do seu tempo na busca da conscientização espiritual com um pensamento voltado às questões planetárias não é tarefa fácil, mas o problema é que elas realmente existem e estão presentes no dia a dia do planeta, atuando a cada milésimo de segundo, congestionando os circuitos de campo integrado e interrompendo a expansão do fluido cósmico essencial à renovação das correntes energéticas. Criar essas correntes de campo pela meditação conjunta ou até mesmo pela meditação individual contribui decisivamente para desobstruir esses canais, energizando o campo vibracional, por meio de vibrações contínuas da emissão mental de fluidos que, condensados, iniciam o processo de integração de grau, dirigido ao campo de força divino. Página 55. Qual foi a origem de tudo? Essa questão está pendente de resposta. Existem no planeta duas correntes que propõem solucionar o problema. Uma deísta, que atesta que tudo na vida foi criado por meio de uma ordem divina. Deus disse: "Faça-se a luz", e a luz se fez. Isso está escrito no texto bíblico do Antigo Testamento. É afirmativo e conclusivo, e não deixa dúvidas sobre a manifestação da vontade divina, para que os que creem na Bíblia como palavra sagrada, não tivessem a menor dúvida. A aceitação pura e simples desse postulado de fé encerra a questão, não deixando margem a qualquer outro tipo de interpretação. É um postulado de fé baseado exclusivamente na crença em um Deus superior, cuja ação criativa manifestou a vida de todas as formas, representada na criação de todas as coisas, de todos os seres, em todas as formas de vida animal, mineral, vegetal e hominal. Mas o pensamento humano não parou por aí. Os homens de ciência discutiram entre si, pois essa ideia divina da criação pelo Verbo, de acordo com o ensinamento bíblico, foi manifestada por meio da palavra. A força da palavra divina criou uma ação física de materialização de todas as coisas e formas de vida. Com o passar do tempo, a ideia de contestação começou a ganhar adeptos e se desenvolver e expandir entre os homens de ciência. Os cientistas, insatisfeitos com a teoria deísta, desenvolveram a teoria da evolução de todos os seres e de todas as coisas, comprovando muito tempo depois que uma fagulha explodiu há 3 bilhões e 600 milhões de anos, criando uma reação em cadeia sem precedentes, denominada Big Bang. O Big Bang é a explicação científica, até o momento, da formação do universo visível, contra a ação bíblica criacionista de Deus por meio da frase: "E faça-se a luz".
O faça-se a luz na ótica científica se deu com a incrível explosão e expansão de um ponto energético. Opinião cristiceísta. O cristicismo tem uma opinião conciliatória com relação a esses dois pontos divergentes, pois crê que o universo está sob a dominação de um único Deus e que ele é pai de um processo evolutivo. Tudo que está dentro do processo evolutivo está suscetível a evoluir. O cristicismo prega que o que acontece de bom e ruim é avaliado por um processo divino que decide dentro do sistema crístico de expansão o que deve ser mantido e ensinado como verdade espiritual. Crer no processo espiritualista dentro do universo manifestado é dar um aval à vida evolutiva. Os cristicistas, voltados à prática das meditações propostas no ensinamento, desenvolvem uma capacidade ampla de captar as informações que seguem um padrão de integração e expansão dentro do universo cósmico, que os ajuda a se posicionarem em todos os campos de atividades que se propõem a realizar, potencializando o seu nível de consciência, mostrando-lhe o melhor caminho a seguir pela intuição. A soma de toda essa ação energética pode ser acionada trazendo aos seres humanos muitos benefícios, ao projeto universal de expansão superior e também a quem participa dessa ação, ajudando na expansão do conhecimento. Todas essas informações sobre o poder nasceram com a criação do universo, que está magnetizado pela mente divina que comanda e rege a força universal, tanto no plano físico como no espiritual. Crer na força universal e vibracional é abrir as comportas da mente humana para receber a carga energética que atua na expansão do universo. Uma fé que capacita o ser humano com as ferramentas básicas para compreender e buscar essa força é de grande valia para que as criaturas possam elevar o seu nível de consciência. Com o nível de consciência elevado, o ser humano consegue compreender o seu papel físico e espiritual na sociedade em que vive, caminhando com segurança, fé e esperança. Deus é o Pai da criação da vida e dessa essência, da substância e do processo evolutivo universal, por isso é importante para o ser humano conhecer em profundidade a base que atuou na criação da vida. A explosão primordial disparou e acionou a criação da vida, integralizando-a ao processo evolutivo. Essas duas ações comandadas pelo poder divino caminharam juntas em toda a evolução das espécies, 58 até que os homens e suas ideologias políticas, espirituais e teológicas interferiram e separaram a ação dessas duas forças conjuntas, dividindo a linha de pensamento, fragmentando assim o poder energético de expansão da força divina. Hoje sabemos que é impossível desassociar a vida da evolução. Esse conceito até já faz parte do entendimento de muitas religiões, principalmente as orientais. O Ocidente ainda não abraçou esse conceito como deveria. A corrente energética superior está sempre pronta para iluminar as consciências. Página 59. Ação destrutiva do astral inferior. A ação negativa trabalha para a cristalização do processo evolutivo, pois essas forças acreditam que o mundo delas é que é o real e possuem o verdadeiro objetivo universal. Elas agem em todo o campo do conhecimento, na ciência, religião, filosofia, política e no direito, distorcendo valores e interpretando, à sua maneira, textos filosóficos e religiosos, criando fórmulas químicas que levam famílias ao desespero quando veem seus filhos se perderem em drogas e outros processos destrutivos. O astral inferior não quer que Deus expanda a sua obra de elevação moral e integração das consciências no plano divino superior. O campo inferior encontra parceria em todo o segmento da sociedade, entre os seres que praticam e estimulam a corrupção e depreciação dos valores morais aliados e a vaidade pessoal de seres dotados de inteligências mais avançadas. Normalmente, essas criaturas lutam para conquistar poder pelo poder, desenvolvendo um processo interior de conquista, buscando ostentação, nem que seja à custa do sacrifício alheio, desconhecendo direitos, escravizando todos à sua volta para servir aos seus propósitos. Quem age dessa forma, por mais abastado que seja, dificilmente consegue ser inteiramente feliz. Alguns acabam presos, humilhados, xingados e desprestigiados.
O descrédito dos amigos e familiares é uma questão de tempo. Cremos que tudo pode ser conquistado, mas com honra e trabalho. A riqueza, a fama, a nobreza, obtidos pelo esforço pessoal e honrado, condensa nessa criatura uma energia forte e positiva. Essa energia com certeza contribuirá para a expansão do conhecimento divino, se constituindo numa força pessoal e ativada pela confiança em si próprio, independentemente da posição que ocupa na sociedade. Desde o coletor de lixo, o varredor de rua, o pedreiro que constrói com a sua mão o conforto da coletividade ao pequeno, médio e grande empresário, são forças independentes e ativas que ajudam na energização das correntes vibracionais, contribuindo cada um, com o seu grau de potencialização energética. A criação do campo de força divino é um dever de consciência de cada ser pensante. Quem não caminha nessa direção, com certeza amargará decepções e perdas irreparáveis. Às vezes não é possível consertar o passado, mas sempre é possível construir um novo futuro. Chico Xavier. Deus perdoa, mas não exime ninguém de corrigir os seus erros. O processo evolutivo espiritual corrige as frequências vibratórias. Acreditamos que crer dessa forma traz mais conforto e segurança no futuro. A justiça divina é feita com amor, tolerância e benevolência. Construa a sua própria casa celeste. Seja independente. Esse audiolivro continua na parte 4 disponível na nossa playlist. Conheça os conteúdos do nosso blog acessando www.filosofiacristicista.com.br. Nosso canal no YouTube, Ordem Cristicista. Se quiser adquirir esse livro físico, está disponível para venda na Amazon. E se você gosta dos anjos, baixe o nosso aplicativo Angelus.fi no seu celular. Todos os links estão na descrição do vídeo no nosso canal no YouTube.